Bom dia, meus irmãos queridos, que a graça de Cristo Jesus e o seu amor esteja no seu coração neste momento, nesta manhã. Que bom que nós estamos juntos, você aí e eu estou aqui, mas no Espírito de Cristo nós estamos juntos, né? E aqui na nossa sala, onde nós reunimos todos os dias, eu quero agradecer a você por já quase um ano, né? Estamos aí já quase no primeiro aniversário já da nossa Sala da Esperança. E todos os dias até aqui nos abençoou o Senhor, não faltamos nenhum dia, né, no estudo da nossa lição. Que maravilha, é só Deus para fazer isso. Queridos, hoje nós vamos estudar mais uma lição muito importante para mim, muito importante para você. Quero já fazer um pedido especial a você, apelar o seu coração, permaneça até o final desse vídeo, ouvindo, porque a nossa lição de hoje é muito importante. Deus tem uma mensagem especial para você, assim como Ele tem também uma mensagem para mim. E então, queridos, nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus para que Ele venha permanecer, venha estar conosco e Ele venha nos fazer entender a sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, nesta manhã. Mais uma vez nos reunimos na Tua Santa Presença. E agora, querido Deus, nós estamos com a palavra do Senhor aberta, a Bíblia Sagrada, o nosso guia de estudo, a lição, e pedimos ao Santo e Bom Espírito do Senhor para continuar nos ensinando, nos educando, nos instruindo e, quem sabe, também nos repreendendo por meio da sua palavra. Querido Pai, nós estamos com o coração aberto para ouvirmos o Senhor e para podermos, ó Pai, aprendermos mais de Ti. Abençoe a todos os nossos queridos irmãos que está sempre na Sala da Esperança, buscando conhecer mais do Senhor. Abençoe a sua vida espiritual, abençoe, querido Pai, a sua vida física e emocional, que o Senhor possam encher o seu coração da sua santa paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, crisóis de maturidade. Esta semana nós estamos aí sempre falando sobre esse assunto, né? Estudando sobre esse assunto, sobre crisóis. E aqui hoje a nossa lição vem contando a história de Paulo. O nosso estudo baseia no capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do verso 7. Tá? E nós vamos estudar até o verso 10. Aqui nesse texto, queridos, nós podemos aprender, tá? Nesse capítulo, no capítulo 12, eu quero ler com você aqui a partir do verso 7, e nós vamos até o verso 10. O espinho na carne, Paulo diz assim, olha, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tá? Essa é a base do nosso estudo de hoje. E vamos aqui analisar um pouquinho, tirar alguns
algumas lições, queridos, que são muito importantes para nós. Vamos lá. Paulo, conforme ele mesmo menciona aí, né, que o objetivo dele estar sofrendo, passando por algumas dificuldades que nós não sabemos o que era, não nos foi revelado, embora alguns teólogos cheguem a acreditar que o fato de Paulo mencionar, né, esse espinho na carne seria as perseguições, já que ele menciona aí, né, que é mensageiro de Satanás para lhes esbofetear. Então alguns chegam a acreditar que os inimigos de Paulo, né, os perseguidores, que estavam sempre lhe perseguindo com o objetivo, né, de esbofetear, esmurrar, né, para tentar silenciar a voz de Paulo. Então, alguns acreditam que seria isso, né, a forma como Paulo está mencionando que ele tinha um espinho na carne. Mas há também quem acredita que a dificuldade na fala, né? Alguns chegam a acreditar que Paulo ele tinha uma certa dificuldade para falar, né? Para expressar. Mas, queridos, há também quem acredita que o problema de Paulo, o espinho na carne, como ele menciona, seria uma grande dificuldade que ele tinha na visão, para enxergar. Isso mesmo Paulo mencionou, né, que ele tinha realmente essa dificuldade, né, problema na visão, ele não enxergava muito bem. Depois do encontro que ele teve com Jesus, né, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir ali os seguidores de Cristo, naquela região ali, depois dele receber autorização por escrito, por carta, né, dos seus líderes, ele foi em direção àquela cidade para ali prender os seguidores de Cristo Jesus. Foi aí que ele teve um encontro com Jesus, depois daquela visão, quando Jesus apareceu para Paulo, e Jesus diz para ele, por que você me persegue? E a palavra de Deus diz que Paulo caiu, né, ele estava montado em um cavalo, e ele caiu, né, e ficou por 3 dias cego, né, sem ver nada. Tá? Até que o próprio Deus pediu para que ele fosse ao encontro de Ananias. Ananias era um seguidor de Cristo, né, um missionário, um homem pregador do Evangelho. E então Deus o autorizou que ele fosse ter esse encontro com Ananias, e Ananias mostraria o que ele deveria fazer. Mas depois desta visão de Paulo, desse encontro de Paulo com Jesus, devido, né, ali o resplendor do caráter de Cristo Jesus, né, aquela luz forte, extraordinária, mais brilhante do que o sol ao meio-dia. Então, queridos, Paulo não suportou, né, e ele ficou cego. Tá? É óbvio que depois ele voltou a enxergar, mas ele nunca mais passou a enxergar como antes. Nós não sabemos realmente, não foi aqui mencionado, não foi revelado, né, qual era o real problema que Paulo estava enfrentando, mas aí a palavra de Deus diz para nós que Paulo orou a Deus por 3 vezes, né, pedindo para que Deus pudesse tirar esse espinho da sua carne, que ele sentia ali que realmente era algo que lhe trazia muito incômodo, né? Mas a resposta que Deus deu para Paulo, queridos, foi: Paulo, você não menciona mais esse assunto para mim, porque para você a minha graça te basta. Que mensagem, né? Que resposta Paulo recebeu de Deus? Será que Paulo aceitou de bom grado? Será que Paulo ficou chateado, né, com a resposta de Deus?
E aqui, queridos, quando você ora a Deus, quando você pede a Deus algo e você está esperando que Deus vai lhe dar uma resposta de acordo com aquilo que você está pedindo e Deus diz não para você, ou ele responde de uma outra maneira, como ele diz para Paulo, a minha graça te basta. Deus estava dizendo para Paulo, enquanto vida você tiver, Paulo, você sempre vai conviver com este problema. Sempre vai conviver com essa situação, com essa dificuldade. Eu estou preocupado não é com o problema que você tem. Eu estou preocupado é com a sua salvação, é com a vida eterna, é ver você no reino dos céus. Essa é a minha preocupação, disse Deus para Paulo. Não é simplesmente uma cura, um milagre, algo acontecendo na sua vida. Queridos, Paulo mencionou aqui muito bem o porquê que Deus deixou claro para ele porquê que ele não ia resolver esse problema na vida dele que estava incomodando. Disse Paulo, para que eu não venha me orgulhar, não venha me exaltar por causa das revelações. Queridos, Paulo, abaixo de Cristo Jesus, foi o maior pregador que já passou pela face da terra. Tá? Paulo, ele foi um homem inteiramente usado pelo Espírito Santo de Deus. Depois que ele encontrou com Jesus, depois que ele entregou a sua vida a Jesus, ele entregou completamente a obra de Deus. Tá? E então, queridos, o risco de Paulo, um homem tão inteligente como ele era, para vocês terem uma ideia, né? Paulo era um fariseu. Tá? Antes da sua conversão, de encontrar com Jesus, ele era um fariseu. Paulo estudou, queridos, nas melhores escolas, na faculdade mais famosa daqueles dias, e não foi com qualquer um professor. Paulo se formou, diz a palavra de Deus, aos pés do Dr. Gamaliel. Um homem, sabe, um professor mais renomado, mais inteligente, mais sábio daqueles dias. Imagine quem era Paulo. Tá? E então, meus amados, era muito fácil, tá, para Paulo olhar para si e se achar um homem tão intelecto, tão importante, e aquilo tomar o coração dele de orgulho. Tá? Ainda mais, queridos, porque depois que Paulo foi chamado por Jesus, depois que Paulo ele foi escolhido por Cristo, teve um encontro com Jesus, se tornou um apóstolo de Jesus. Queridos, Paulo ele viajou por todo o mundo, reconhecido naqueles dias como mundo habitado, e Paulo pregou a mensagem de Cristo morto, ressuscitado e no santuário celestial como nosso intermediador. Paulo levou essa mensagem para o mundo inteiro naqueles dias. Então, o próprio Paulo temia no seu coração, queridos, de isto fazê-lo ele se tornar um homem orgulhoso. Tá? E como é fácil para nós encher de si, né? Nos orgulharmos. Tem gente que se orgulha, queridos, por ser um ancião de igreja, por ser um líder de igreja, por ser um pastor da igreja, sabe? Tem pessoas que ele se orgulha por ele ser muito sábio, ser inteligente. Isso é muito perigoso. Paulo deixou claro aqui que Deus diz para ele, Paulo, eu não posso tirar esse espinho da sua carne. A minha graça te basta, a minha salvação te basta. O reino dos céus está preparado para você, Paulo, e isso te basta. Sabe, Paulo, porque o seu coração corre um grande risco de se tornar cheio do grande orgulho, do grande eu, sabe, da natureza pecaminosa, e isso desviar você do foco principal,
que é a sua salvação. E é por isso, meus queridos, que há muitas pessoas que Deus permite que ele vive nos crisóis, né, da dificuldade, da provação, para que ele possa amadurecer, para que ele possa crescer, para que ele possa vigiar mais, para que ele possa orar mais, para que ele possa estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais a Deus. Infelizmente, tem pessoas que não podem ter uma vida, né? Vamos dizer assim, uma vida muito boa, tá? Porque senão ele se perde. E Deus sabe muito bem disso. E Deus te oferece o melhor que ele tem. Assim como Deus mandou Cristo Jesus para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por cada um de nós, queridos, Deus ofereceu o melhor que ele tinha. Deus tem o melhor para você. Sabe? Viver uma vida de bonança, queridos, quem sabe aí por 60, 70, 80 anos, quando muito chega com canseiro e fadiga, queridos, não vale a pena, né, se no final perder tudo. Infelizmente tem pessoas que é assim. O próprio Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? Não adianta nada. Não vale a pena. Tá? Infelizmente tem pessoas, queridos, que não têm condição de ter uma vida desta forma. Porque o dia que ele tiver uma vida, queridos, que ele olhar, parece que ele não tem nenhum problema, ele começa a se perder. Ele começa a esquecer de Deus, esquecer de Jesus, esquecer de orar, esquecer de estudar a palavra de Deus. Ele começa a esquecer, queridos, de ocupar na missão de Deus, de pregar o evangelho de Deus. Infelizmente, queridos, não é da vontade de Deus, não é do querer de Deus, mas muitas vezes ele precisa permitir. Ele permite que vivamos nos crisóis do amadurecimento, da maturidade, para que desta forma nós possamos amadurecermos, crescermos, esvaziar do eu, do nosso orgulho e crescer em Cristo Jesus. Tá? Infelizmente tem pessoas que não podem ter um recurso, né, econômico elevado. Infelizmente. Embora o dinheiro é uma bênção, foi uma invenção divina, uma invenção de Deus para ser uma bênção, queridos, mas tem muita gente que quando ele tem dinheiro, tá, ele se perde. Ele cai em tentação. Ele desvia do objetivo dos caminhos de Deus. E infelizmente Deus não pode permitir que essas pessoas tenham dinheiro. Deus supra as suas necessidades cotidiana, diária, tá? Como ele faz com todos nós. Ele não deixa faltar o pão, não deixa faltar a roupa, não deixa faltar a moradia, aquilo que é necessário para o manter da vida. Mas infelizmente ele não pode ter uma quantia grande de dinheiro, né? Ele não pode ter um recurso econômico elevado, porque isso leva à perdição e isso se torna para ele uma maldição em vez de uma bênção. Mas Paulo diz aqui, queridos, eu aprendi a viver contente em todas as situações, em todos os momentos da minha vida. Tá? E é desta forma que nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele faz por cada um de nós. Se temos muito, se temos pouco, se temos quase nada, só o necessário para o manter da nossa vida, se temos uma boa saúde, se temos pouca saúde, ou se geralmente, queridos, a pessoa está sempre doente, mas nós temos muitas e muitas razões para agradecer a Deus. Deus sabe de todas as coisas e o porquê. Mas uma coisa eu posso dizer para você com muita franqueza, com muita, queridos, autoridade da palavra de Deus. Deus tem o reino dos céus preparado para você.
As portas dos céus estão abertas para você. O reino de Cristo, queridos, estão preparado para você. E é nisto que Jesus está interessado. Jesus está preocupado com a sua redenção, com a sua salvação, com a sua eternidade, viver eternamente. Queridos, não importa se nós vivermos aqui em provações, em dificuldades, sabe, o importante é nós estamos aos pés de Jesus, porque quando Jesus voltar, as provações vão terminar, as dores vão acabar, as enfermidades deixarão de existir. E queridos, Deus então tem a eternidade cheio de bonança, cheio de tranquilidade, cheio de vida, vida em abundância e vida eterna para você. Então, queridos, que nós possamos aprendermos a viver com Cristo Jesus, aos pés de Cristo Jesus, mesmo se precisarmos ter um espinho na carne até Jesus voltar. Mesmo que Jesus não atende o nosso pedido para tirar o nosso espinho que nós temos. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia muito abençoado. E que o Espírito de Cristo Jesus tome completamente o seu coração. Fique com Deus. Até logo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amém?